Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo e, como sempre, eu abro o mercado do campo falando do mercado financeiro. Em uma sessão considerada tranquila pelo mercado, o dólar tem queda frente ao real em dia de formação de PETAX para o mês. Só que no acumulado do mês de fevereiro, apesar da queda do dólar hoje, o dólar tem alta frente ao real que passa dos 2%. Hoje, o recuo da moeda norte-americana frente ao real é de 0,18% e, com isso, o dólar é cotado nesta quarta-feira aos R$ 3,24 mais 40. Dólar, portanto, em queda nesta quarta-feira, máximo acumulado do mês de fevereiro, que termina hoje, o dólar tem alta acima dos 2% frente ao real. Lembrando que nas sessões do início do mês de fevereiro, o dólar chegou a passar do patamar dos R$ 3,30. Hoje, então, encerra o mês de fevereiro aos R$ 3,24. O que também cai nesta quarta-feira é o índice Bovespa. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo apresenta um recuo de 1,03% aos 86.036 pontos. O índice Bovespa ainda está se movimentando, mas já mostra uma tendência de queda para a sessão desta quarta-feira. Essa queda ela veio depois de um aumento maior do que o previsto nas reservas dos Estados Unidos e também por causa da desaceleração no crescimento da atividade industrial na China. Também a queda do petróleo impacta no índice Bovespa nesta quarta-feira, que cai mais uma vez. Mas lembrando que o índice Bovespa veio de uma sequência de 9 altas seguidas, registrando recordes históricos nas sessões anteriores e hoje então recua aí um pouco acima de 1%, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, como a gente consegue acompanhar aqui na tela. Dólar em queda, índice Bovespa também em queda, então, nesta quarta-feira. E segue crítica a situação da BR-163. A reportagem do jornal Valor Econômico mostra a precariedade desse trecho importante para o escoamento de grãos do Mato Grosso, que é um grande produtor de grãos do Brasil, para os portos do Arco Norte. Mas, pelo menos, o governo estadual vem se mobilizando para melhorar trechos estaduais lá de Mato Grosso. Vamos acompanhar. Hoje, um consórcio arrematou o direito de outorgas para administrar 2 trechos de estradas estaduais em Mato Grosso. O leilão foi aqui na B3 em São Paulo e por mais de 16 milhões de reais, o consórcio Via Brasil, composto por um grupo de 6 empresas, obteve em leilão público a concessão de 300 quilômetros de rodovias. O lote 1, de 112 quilômetros da MT-100 em Alto Araguaia, outorga obtida com 179% de ágio. E o lote 2, de mais de 180 quilômetros da MT 320-208 em Alta Floresta, outorga obtida com ágio de 516%. O leilão faz parte da primeira etapa do programa Proestradas. O prazo do contrato de concessão para a Via Brasil é de 30 anos e a tarifa estabelecida é de R$ 7,90 para 5 pedágios nos 2 trechos. R$ 6.160.000. O governador de Mato Grosso, Pedro Taques, acompanhou o leilão aqui na B3 e falou com os jornalistas. Eu acredito no processo de concessão, acredito no processo de parceria, por isso que o estado de Mato Grosso, depois de São Paulo, é o estado que mais tem avançado neste tema. Nós temos outros trechos, dia 18 de abril teremos um terceiro lote aqui a ser objeto do pregão. Temos mais 12 em PMI já, em processo de manifestação de interesse, e além de 8.000 quilômetros de rodovias que nós temos e temos interesse em pavimentação, em reconstrução. Porque, como todos sabem, Mato Grosso é o maior produtor nacional de proteínas animal e vegetal. Dessa feita, precisamos de logística, precisamos de transporte, também para dar qualidade de vida e, sobretudo, para dar qualidade de vida ao cidadão. Já temos um próximo leilão, como o governador colocou, 18 de abril, que é um lote que sozinho, equivalente aos 2 que foram colocados aqui, é um lote que representa, em valor de contrato, 3,5 bi. Os 2 lotes hoje representam 3,5 bi aproximadamente, e o outro lote sozinho representa 3,5 bilhões em contratos, mais de 700 milhões de reais em investimentos. Também com a mesma taxa de retorno, a mesma modelagem, mesmo padrão de qualidade do edital que foi feito pela
pela nossa equipe e nossa consultoria contratada aqui, a Hauer. Além disso, temos 12 PMIs em andamento. Essas 12 têm um prazo da semana que vem já para começar a entregar. Muitos parceiros que estão modelando estavam aqui hoje participando. Eu tenho certeza que é um processo contínuo, uma vez que Mato Grosso é o estado que mais cresce a sua produção agrícola, e a produção agrícola hoje gera uma demanda por carga, uma demanda por infraestrutura muito grande. Além de gerar uma demanda, ela induz a oferta de produtos. A gente sabe que quando chega a infraestrutura, você transforma uma área que era produção, que era hoje gado, transformada em lavoura. E gado hoje a gente sabe que produz 15 a 30 quilos de carne por hectare ano, e a lavoura pode produzir mais de 10 mil quilos. E o impacto que isso tem no frete, o impacto que isso tem na pressão em cima dos nossos ativos de infraestrutura é muito grande. Por isso a gente acredita que Mato Grosso é hoje o estado, talvez no mundo, onde mais se pode crescer, e principalmente crescer em cima de áreas que não têm, já estão hoje antropizadas, ou seja, já são pastos. Então temos hoje 9 milhões de hectares em lavoura e pelo menos mais 15 milhões de hectares hoje que são pastos, produzindo 15 quilos por hectare ano, que podem produzir 10 mil. E o resultado disso é uma demanda enorme por infraestrutura, que hoje foi traduzida nos ágios que a gente teve aqui nos leilão. Ainda sobre o leilão, a cobrança dos pedágios ela só poderá acontecer depois de investimentos em melhorias nos trechos e após 1 ano da assinatura do contrato. E a Câmara aprovou hoje a medida provisória que prevê a prorrogação para o prazo de adesão ao Refis do FunRural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Da capital federal, o repórter Camila Xavier tem as informações. A maioria dos produtores que têm dívidas do FunRural ainda não aderiu ao programa de regularização. Por isso, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que prorroga o prazo de adesão. Pela regra atual, terminaria nesta quarta-feira. Agora, a MP prevê mais 60 dias, com prazo final em 30 de abril. A matéria volta para o Senado Federal, onde deve ser aprovada de forma simbólica, já que existe acordo para isso. Nesse período, a Frente Parlamentar trabalha para derrubar parte dos vetos do presidente Michel Temer. Um deles, que tem preocupado o setor, é o fim do abatimento de juros e multas da negociação da dívida do FunRural. O adiamento do prazo por 60 dias para que as pessoas possam aderir com segurança, e enquanto isso temos que votar nesses 60 dias os vetos presidenciais. Mas aí precisa ser convocada uma sessão do Congresso para que esses vetos sejam apreciados e derrubados ou não pelas duas casas. Camila Xavier para o SBA. E a safra de cana deverá ser maior e mais alcoeira. A afirmação é de analistas ouvidos pela agência CMA. De acordo com esses especialistas, a moagem deverá ter um acréscimo de 2 a 5% na safra 2017-2018, que se encaminha para a reta final. Mas isso ainda vai depender das chuvas no mês de março. Já a produção pode chegar a destinar até 58% da matéria para produzir etanol. Isso por causa da facilidade na produção, entrega, recebimento e também pela rentabilidade. E falando em etanol, o preço do etanol hidratado no levantamento diário do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, continua subindo. Ele vinha subindo bastante no início de fevereiro, teve uma queda no dia 22 e desde o dia 23 de fevereiro vem num movimento de alta. Hoje, o preço do etanol hidratado no levantamento diário do CPEA para o mercado físico brasileiro aparece por R$ 1.947 o metro cúbico em São Paulo, uma alta de 0,5% no dia e de mais de 2% no acumulado do mês de fevereiro. O etanol, que já vinha subindo bastante também no ano passado, segue nesse movimento de alta aqui no Brasil. E enquanto o etanol sobe, o açúcar cristal cai no indicador CPEA para o mercado físico brasileiro. No último levantamento do CPEA, a saca de açúcar cristal de 50 quilos em Santos aparece por R$ 51,65.
uma queda de 1,5% no dia e de mais de 6% no acumulado do mês de fevereiro. E no mercado futuro, o açúcar bruto teve uma alta hoje, uma forte alta na Bolsa de Nova York. Aqui no painel a gente acompanha como é que foram essas altas na sessão eletrônica desta quarta-feira. Ela vem depois do movimento de queda registrado ontem, justamente pelas perspectivas de uma boa safra no Brasil. Mas hoje, então, açúcar sobe na Bolsa de Nova York. Os contratos com entrega em março têm uma alta significativa acima dos 13,5%, com um valor acima dos 13 centavos por libra-peso nos últimos negócios. Contratos com entrega em maio, em alta de quase 4%, também acima dos 13 centavos de dólar por libra-peso. Contratos com entrega em julho, em alta de 3,5%, também acima dos 13 centavos de dólar por libra-peso. E contratos com entrega em outubro, em alta de 3,05%, da mesma forma que os outros contratos, aparece aí acima dos 13 centavos de dólar por libra-peso. Açúcar, portanto, caindo aqui no Brasil, no mercado físico, o açúcar cristal e o açúcar bruto hoje tem alta na Bolsa de Nova York. E o mercado do campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com as cotações atualizadas dos futuros do café para esta quarta-feira e também para falar do mercado de fertilizantes. Não saia daí. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E com fortes exportações do Vietnã, café robusta tem dia de queda hoje na Bolsa Futura de Londres. A expectativa do mercado é que os embarques no primeiro bimestre do ano, que encerra hoje, tenham um acréscimo de quase 20% na comparação com o ano anterior. E isso fez então com que os futuros do café robusta caíssem hoje na Bolsa de Londres. De olho na tela, eu começo destacando os contratos que vencem agora em março deste ano e que hoje registram uma desvalorização de 0,78%, por 1.770 dólares a tonelada. Os contratos com entrega em maio têm recuo de 0,63%, por 1.724 dólares a tonelada. Os contratos com entrega em julho têm queda de 0,62%, por 1.754 dólares a tonelada. E os contratos com entrega em setembro aparecem nos últimos negócios por 1.756 dólares a tonelada. Diferente do café robusta em Londres, café arábica em Nova York tem alta na sessão desta quarta-feira, no movimento de recuperação técnica depois das perdas da última sessão. De olho na tela mais uma vez, começamos destacando os contratos entregues em março, que hoje sobem em Nova York, sobem quase 1% para $1,21 por libra-peso. Contratos com entrega em maio têm acréscimo de 0,74% por $1,22 por libra-peso, enquanto os contratos com entrega em julho aparecem por $1,24 por libra-peso e os contratos com entrega em setembro encerram a sessão de hoje a $1,26 por libra-peso. Café BMF Bovespa acompanha esse movimento de alta do café arábica e também termina a sessão de hoje no azul. Começamos com o contrato de março mais uma vez, que avança acima de 1% na sessão eletrônica desta quarta-feira e vai para 143 dólares e 70 centavos a saca no ajuste atual. Os contratos com entrega em maio têm valorização de 0,78% para 147 dólares e 75 centavos a saca. Contratos com entrega em julho sobem 0,74% para 143 dólares e 75 centavos a saca. E os contratos com entrega em setembro, que é o mês referência para o mercado do café, têm valorização de 0,43%, passando para 151 dólares e 20 centavos a saca no ajuste atual. Foi o contrato mais negociado para o mercado do café hoje, aqui na B3 em São Paulo. Foram 1.130 negociações para o vencimento de setembro. Café BMF, portanto, em alta, assim como o café arábica em Nova York. E o que cai hoje é o café robusta na Bolsa Futura de Londres. E o Rio Grande do Sul registrou uma forte chuva de granizo ontem nas regiões produtoras de arroz. O IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, ainda está fazendo o levantamento das perdas, mas já fala em 5.000 hectares prejudicados. E para saber como é que fica o tempo no estado gaúcho, Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, vem aí com as primeiras informações do clima para o programa de hoje. Juliana.
Olá, boa tarde a todos. O tempo mais seco predominando no sul do Brasil acaba favorecendo os produtores de milho, arroz e também soja, especialmente no Rio Grande do Sul. Isso porque agora os produtores já seguem avançando com as atividades de colheita, ainda que em ritmo mais lento, mas o cenário é otimista. Os índices de umidade do solo também vêm ficando um pouco mais baixos, especialmente no extremo sul do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas ainda tem uma certa irregularidade, mas a umidade ainda segue garantindo condições satisfatórias para as lavouras que ainda estão em fase de crescimento. No decorrer dos próximos 5 dias, então, ainda tem tempo firme no Rio Grande do Sul, especialmente na fronteira oeste. Uma massa de ar mais seco ainda segue atuando sobre o estado gaúcho, mantendo as instabilidades afastadas da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Pode chover nas áreas mais ao norte e também no leste do estado gaúcho, por conta da circulação dos ventos no oceano, que acaba transportando mais umidade para essa faixa leste do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas do centro-sul, a chuva segue ocorrendo de maneira abrangente, então entre o norte gaúcho, Paraná, sudeste e também centro-oeste, as instabilidades ainda seguem atuando, tanto que na região sudeste a formação de uma área de baixa pressão próxima à costa do Rio de Janeiro ainda segue mantendo as pancadas mais significativas na faixa leste do estado de Minas Gerais, norte do Rio de Janeiro, leste do Paraná e também leste do estado de São Paulo. No decorrer da segunda semana, tempo firme vai seguir predominando nas áreas mais ao sul. No Rio Grande do Sul agora não chove no extremo sul gaúcho. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul pode chover, mas são aquelas pancadas de curta duração e também de fraca intensidade. Nas demais áreas do centro-sul segue chovendo de maneira bastante abrangente. A chuva agora começa a perder um pouco mais de força em grande parte da região sul, São Paulo e também no Mato Grosso do Sul, conforme as instabilidades ganham intensidade nas áreas mais ao norte do centro-sul. No decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 15 de março, as instabilidades ganham bastante intensidade aqui na parte mais escura do mapa e seguem fracas nas áreas mais ao sul do país. Então, como tem previsão ainda de tempo mais seco predominando no Rio Grande do Sul ao longo dos próximos períodos, o cenário ainda é otimista para os produtores que estão em fase de andamento nas atividades de colheita da região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Combinado, Juliana Rezende. E as compras de fertilizantes no Brasil devem continuar em ritmo lento, pelo menos até o mês de abril. A FC Stone alerta que o momento não é o mais apropriado para a aquisição de insumos. Sobre este mercado de fertilizantes, eu conversei com o consultor da FC Stone, Marcelo Melo, aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, e é o que nós vamos acompanhar agora. Marcelo Melo, consultor da FC Stone, bem-vindo ao SBA mais uma vez. Muito obrigado. Marcelo, então a China está fora do mercado de fertilizantes. Desde quando, por quê e quando que ela deve retomar? Então, a China é importantíssimo exportador, é o maior exportador de ureia, de nitrogenados e de fosfatados. E ela está fora do mercado basicamente por restrições ambientais, e ligadas inclusive ao inverno chinês, e por uma crise de energia também, não uma crise, mas vamos dizer, grande parte da energia dela ela usa para aquecimento residencial durante o inverno. Então, por esses dois fatores, as indústrias acabam sendo obrigadas a restringir sua produção para poluir menos e para sobrar energia, inclusive, para aquecimento. Ela está fora do mercado basicamente desde outubro, novembro, e eu imagino que ela deve voltar ao mercado a partir de abril, maio desse ano, inclusive porque os preços estão muito fortes, então ela vai fazendo. Quanto que isso impacta aqui para o produtor brasileiro? Para o produtor brasileiro isso vai ser muito importante, principalmente para o fosfatado, porque o preço do fosfatado está no topo de um ciclo de alta muito grande que se iniciou em setembro do ano passado, por outras circunstâncias, e ele está realmente muito alto agora. E nesse patamar de preço a China vai voltar com muita força ao mercado a partir de maio. Então, abril, maio, nós devemos começar a ver os preços caírem bastante. Isso vai ser bom para o produtor, né? Só que por conta disso, o ideal é que ele atrase um pouco a compra dele, que ele não faça uma antecipação de compra agora em março, que eles estão fazendo a colheita agora, né? Porque senão ele vai estar comprando a um preço muito alto o fertilizante. A orientação agora seria para o produtor aproveitar os preços e vender, né? Exato. A recomendação agora seria aproveitar esse problema que está passando na Argentina, de uma seca forte. Isso está comprometendo parte da colheita argentina de soja e de milho, e os dois subiram bastante. Mas a soja, principalmente, subiu bem,
Só que nós acreditamos que o volume de 10 milhões de toneladas de quebra da safra argentina que está se comentando, na verdade, quando comparado com o volume de estoque disponível mundial, é pouco. Então eu vejo este aumento de preço, nós estamos perto dos 10,40 dólares por bushel, como uma oportunidade de venda para os produtores. Então o que eles devem fazer? Eles devem fixar o preço de venda, aproveitando que o preço está bom. Eu não acredito que o preço vai subir muitíssimo mais do que isso. E posteriormente, aí talvez lá por volta de maio, ele deve efetuar a compra dos fertilizantes. E o preço do milho também vem subindo, a gente vem acompanhando isso dia a dia aqui na Bolsa. É verdade, pela mesma situação. Agora, com relação ao milho, basicamente a nossa safrinha, que está sendo plantada agora, né? Começa a ser plantada assim que está saindo a soja, as compras todas já foram basicamente feitas. Quem não comprou ainda é um retardatário, é pouca coisa. O grosso já foi colocado, já está feita a venda. Então, nesse sentido, não haveria uma compra de nitrogenados muito grande a ser feita agora. O nitrogenado está numa situação semelhante à do fosfatado. Ele está muito alto também e tende a cair a partir um pouco antes do que o fosfatado. A partir de abril ele deve estar caindo já forte. A ureia está em torno de 5% mais cara do que no ano passado, é isso mesmo? Bom, com relação ao preço que estávamos em janeiro do ano passado, sim. Mas este preço, se você pegar com relação ao preço que nós tocamos em julho, ele é um preço talvez 25%, 30% mais alto. Então, ele parece no preço de mercado, porque ele está 5% mais alto que estávamos no ano passado, mas na verdade, desde julho ele subiu 20%, 30%. Né? E aí o que eu estou dizendo, ele vai cair novamente. Ele deve cair, eu imagino, pelo menos uns 20%, 25%. O mercado também estava no aguardo de uma notícia da Índia, né? Em relação à ureia, a gente já tem agora essa noção aí da concorrência? Temos. Foi chamada uma concorrência atípica para essa época do ano. A Índia, normalmente nessa época do ano, já efetuou toda a compra que ela precisa. Mas este ano ela estava atrasada e por outras circunstâncias ela chamou uma nova concorrência, a questão de 10 dias atrás. Hoje foi anunciadas as ofertas. O maior fornecedor com o preço mais baixo é o Irã. E então nos próximos dias nós devemos ter o resultado final disso. Mas aparentemente o efeito dessa concorrência foi neutra no mercado. Ele está dando suporte aos preços, mas por conta da concorrência o preço não deve subir e nem tampouco cair muito nesse momento. Só deu suporte de fato. Certo. Marcelo, você falou então a orientação é para que as compras sejam feitas aí por meados de maio. A gente pode ter algum problema com frete, especialmente nos preços nessa época por causa dessa demanda? Não, acredito que não, Sara. O problema do frete é se você atrasar a compra mais ainda e for efetuar a compra e a entrega lá por volta de agosto, setembro, aí o problema é muito sério. Mas se você efetuar a tua compra ainda em maio e organizar a tua entrega em junho, não deve haver um problema mais sério, né? Obviamente agora, quando fica pronta a safra, você vai ter um frete de retorno melhor. Mas o preço que é muito mais importante que o frete, o preço em si da mercadoria está muito caro. Então não adianta você querer fazer economia no frete e pagar o produto muito mais caro do que você poderá pagar daqui a 2 meses. É a boa e velha gestão, né? É isso mesmo. Tá certo, Marcelo. Obrigada pela sua participação aqui e volte sempre. Eu que agradeço. Esse foi então Marcelo Melo, consultor da FC Stone, e nós voltamos ao programa. O Mercado do Campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com as cotações atualizadas para o mercado da soja e do milho nesta quarta-feira e também com a previsão do tempo para as pastagens do Centro-Norte. Nós já voltamos. O Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Agora são 6h09, horário de Brasília. Agora há pouco nós trouxemos a notícia de que a Câmara aprovou a medida provisória que prolonga o prazo para adesão ao Refis do FUNRural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, e o projeto também passou pelo Senado. Então o prazo agora para adesão ao Refis do FUNRural fica determinado no dia 30 de abril e o texto segue para a sanção do presidente Michel Temer. Você vê agora mais detalhes do tempo com a Juliana Rezende da Somar Meteorologia, que destaca as pastagens do Centro-Norte. Juliana.
As pastagens da metade norte do Brasil vêm mantendo bom ritmo de crescimento porque a umidade do solo segue até em excesso em alguns estados. Os índices agora passam de 90% aqui nessas áreas em rosa do mapa. Aqui entre o estado do Amazonas e o Pará, os índices alcançam até 100%. Então, nessas regiões, apesar de conseguir manter um cenário mais favorável para o crescimento dos pastos, como o excesso de umidade ainda pode prejudicar o manejo dos animais no campo. Nos próximos 5 dias tem previsão de chuva abrangente na metade norte do Brasil e são instabilidades tropicais que ainda seguem atuando entre a região norte e o nordeste. Previsão de chuva mais expressiva aqui entre o estado do Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão até o estado do Ceará. O volume de água pode superar ainda 50 milímetros em apenas 5 dias. No decorrer da segunda semana, a chuva volta a ganhar mais intensidade, só que dessa vez, novas áreas de instabilidades avançam pelo interior do país. Então, as áreas mais ao sul da região norte e também as áreas mais ao sul da região nordeste é que devem receber os maiores volumes de água. O estado da Bahia recebe pancadas fortes e a chuva deve ocorrer de maneira mais pesada. O volume de água pode superar até 70 milímetros. Então, são pancadas de forte intensidade e também frequentes que vêm mantendo a umidade do solo mais elevada. No decorrer do terceiro e último período, previsão de chuva forte ainda. Aqui nessas áreas mais escuras do mapa, as instabilidades tropicais vão ganhar bastante intensidade. Tem previsão de acumulados que podem superar os 100 milímetros em grande parte aqui do estado do Mato Grosso, sul do Pará, Tocantins e também até a faixa oeste da Bahia. Então, ao longo das próximas semanas, tem previsão de chuva frequente e intensa em áreas de pastagem, tanto da região norte como também da região nordeste. Isso ainda traz cenários otimistas para o crescimento dos pastos, mas não se descarta a ocorrência de transtornos em relação ao manejo dos animais no campo. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana Rezende. E o Fundo de Financiamento do Centro-Oeste deve disponibilizar cerca de 7 bilhões de reais para Mato Grosso do Sul. A repórter Kylie Rodrigues conversou com o diretor da Sudeco, Edmilson Alves, que comenta sobre as condições de financiamento de crédito. Vamos acompanhar. Vamos falar de FCO, assunto que interessa demais o produtor rural. Ao meu lado está o Edmilson Alves, que é diretor de implementação e de gestão de fundos da Sudeco. E eu já repasso a pergunta para ele. Como que está o fundo, Edmilson? O fundo do FCO, do ano de 2017, houve a retomada dos fundos. Só no ano de 2017 houve o investimento na região centro-oeste de 8,3 bilhões de reais, com 48.335 pessoas beneficiadas na região centro-oeste. Para o ano de 2018, nós temos 7,9 bilhões disponível. Para o estado de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, na região de Campo Grande, nós temos 1 bilhão e 820 milhões disponíveis para a região do Centro-Oeste, com a melhor taxa de juros do mercado. A taxa de juros do FCO hoje é uma taxa imbatível. Se fizermos uma comparação com os juros do BNDES, que tem uma linha semelhante ao nosso, a nossa taxa de juros, a maior taxa de juros é em torno de 8,50. Essa taxa de juros, a menor taxa de juros do BNDES é 8,50, podendo chegar próximo de 15%. Ou seja, o FCO hoje tem a melhor taxa de juros do mercado. Agora, falando do produtor rural, como que ele tem visto o fundo? Como que vocês percebem essa questão? Olha, ele tem visto com bons olhos, tanto é que, se pegar em comparação na área rural, no Mato Grosso, todo o Centro-Oeste, o produtor rural é o que mais tem procurado os fundos concessionais, e o maior tomador hoje é a área rural do agronegócio. E também o fundo ele disponibiliza também a geração de empregos, né? Isso é importante frisar. Olha, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste ele foi criado para desenvolvimento regional e geração de emprego e renda. Isso que nos glorifica, que nos traz, nos dá o prazer de trabalhar junto a esses fundos. Se pegarmos ao longo dos 28 anos de Fundo Constitucional, houve uma geração de 7,5 milhões de empregos na região Centro-Oeste. Num país que temos aproximadamente 13 milhões de desempregados, isso é um número muito significante. E o objetivo do fundo é a geração de emprego e renda. Alguns outros pontos positivos assim que a gente pode ainda falar do FCO? Olha, o FCO em 2017 nós tivemos vários encontros nos Conselhos de Desenvolvimento Estaduais, onde junto com os tomadores
buscamos algumas melhoras, alguma implementação nas linhas, tipo capital de giro aumentamos em 50%, aquisição de matrizes, que era 1.000 cabeças, aumentamos para 2.000 cabeças, para novilhos precoce, para essa região que tem uma grande produtora de carne, que era 1 milhão, hoje nós abrimos a linha para 2 milhões e estamos buscando os somadores, se aproximando para melhorar ainda mais essa linha de crédito. Para esse ano, o que a gente pode esperar? Vamos sim, com certeza, utilizar todo o valor disponível. Muito obrigada pelas suas informações. Kaile Rodrigues para o SBA. E a continuidade da previsão de clima seco na Argentina para pelo menos ainda 2 semanas e a boa demanda pela soja norte-americana garantiu mais uma alta para os futuros da oleaginosa hoje na Bolsa de Chicago. De acordo com a agência CMA, as lavouras na Argentina se encontram em uma fase crítica para a definição do potencial produtivo e necessitam de umidade. Diante disto, a previsão é de que a falta de chuvas aumente as preocupações em torno do tamanho da safra da Argentina. Nós mostramos aqui no Mercado do Campo que a expectativa inicial para a safra de soja na Argentina era de 57 milhões de toneladas do grão e agora então com essa estimativa e com esse clima seco, a estimativa caiu em 10 milhões para 47 milhões de toneladas na produção de soja na Argentina por causa justamente desse clima seco. Mas isso favorece os preços, como a gente bem sabe, e hoje então os futuros da soja têm mais uma alta na Bolsa de Chicago. De olho na tela, eu começo destacando os contratos com entrega em março, que hoje avançam 0,67% para $10,45 por bushel. Os contratos com entrega em maio também avançam acima de 0,5% para $10,55 por bushel, enquanto os contratos com entrega em julho têm alta também acima de 0,5% para $10,64 por bushel e os contratos com entrega em agosto sobem 0,49% para $10,63 por bushel. A soja que está em patamares altos, aqueles que eram vistos há um ano na Bolsa de Chicago. E a soja BMF Bovespa, negociada aqui na B3 em São Paulo, também registra alta em 2 dos principais contratos mais próximos, que são o contrato de maio, que avança 0,69%, e os contratos de julho, que tem alta de 0,73%. O clima seco na Argentina também favorece os futuros do milho na sessão desta quarta-feira em Chicago, que também é favorecido pela alta do trigo. Lembrando que os dois são substitutos da ração animal e tendem a andar juntos. Hoje, então, milho também sobe na Bolsa de Chicago, como a gente acompanha na tela. Os contratos com entrega em março têm valorização acima de 1% para $3,74 por bushel. Contratos com entrega em maio têm valorização de 0,72% para $3,82 por bushel. Contratos com entrega em julho em alta de 0,64% para $3,89 por bushel. E contratos com entrega em setembro em alta de 0,5% por $3,95 por bushel. Já o milho BMF Bovespa, negociado na B3 em São Paulo, tem uma sessão de queda nesta quarta-feira. Lembrando que os futuros do milho tiveram altas bem significativas nessa semana, que chegaram a passar dos 7%, e hoje, então, vem em queda os futuros do milho aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Os contratos com entrega em março recuam quase 0,5% para R$ 39,30 a saca no ajuste atual. Foram 11.370 contratos negociados, é um número bem alto de contratos negociados para o vencimento de março. Contratos com entrega em maio têm queda acima de 3% para R$ 37,03 a saca. Contratos com entrega em julho caem 2,28% na sessão de hoje para R$ 35,53 a saca, e contratos com entrega em setembro têm recuo de 1,5% para R$ 34,06 a saca. Com isso, eu vou encerrando o programa de hoje. Mercado do Campo volta amanhã e você fica agora na companhia de Jorge Zaidan no programa Pecuária BR, que destaca, entre outras coisas, o julgamento do novo Código Florestal. Uma boa noite para você.